Jornada Internacional de Direito União pelo Rio Grande do Sul. Quando eu recebi o convite para estar conversando com vocês aqui hoje, eu fiquei imaginando o que eu poderia trazer de interessante que pudesse coordenar a minha área, que é o direito médico, com o tema central da jornada. Vou trazer para vocês a responsabilidade médica, né, e aí a gente vai já compartilhar a tela, porque ela vai estar diretamente ligada à sustentabilidade social e econômica no centro da agenda jurídica brasileira, o tema da jornada. Falo isso para vocês porque a gente vai enveredar pelo caminho da judicialização. Vocês sabem o que é a judicialização, né? Por que ela ocorre? Quais são os índices? Qual é o custo do judiciário brasileiro hoje em razão do nosso volume de processos? Então, algumas curiosidades, né, que de fato vão ter ligação ali com o tema da nossa jornada. Vamos lá, então eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês, só um minutinho. Vamos localizar aqui a nossa conversa. Aí. Então, ó, responsabilidade médica, sustentabilidade social e econômica no centro da agenda brasileira. Esse é o tema da nossa jornada internacional de direito. E aí, o que eu separei para a gente conversar aqui hoje? Com relação ao custo do judiciário, vejam que aí aponta para a gente um dado de 28 de maio de 2024, ou seja, extremamente recente, né? E diz que a gente tem o custo de 132,8 bilhões em 2023. Isso significa que para 77% dos processos na Justiça Estadual, uma despesa de 83,6 bilhões, né? É muita coisa. O que a gente pode comentar a respeito da judicialização? Bom, judicializa-se no Brasil de tudo, tá? Então, desde remédios, desde a parte de responsabilidade civil, imprudência, negligência, imperícia, que inclusive teve uma nomenclatura alterada dentro do sistema do judiciário, né? Não se fala mais em erro médico. Para a parte da nomenclatura, não que o erro tenha deixado de existir, mas, enfim, a gente trabalha pensando, né, em como também diminuir esses custos. E aí o tema vai estar ligado, então, à sustentabilidade. O que eu vou trazer para vocês hoje? Curiosidades sobre os números dentro da parte da medicina, as especialidades que são mais demandadas, como é que atua o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, qual é a função então do advogado especialista nisso tudo, como o médico pode ser acionado, ou seja, quais são essas esferas de punibilidade. Eu sempre peço para os meus alunos anotarem as palavras que são mais interessantes. Essa, com certeza, você precisa anotar esferas de punibilidade, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. A responsabilidade, né, que a gente vai ver como é que ela ocorre, as leis importantes, casos reais para dar um pouquinho aí de dinâmica na nossa conversa. O que a gente precisa fazer então para diminuir esses processos e mais uma vez puxando aí o gancho da sustentabilidade econômica, dados de uma pesquisa, e também falo em todas as aulas que eu trago também a palavra mágica, que é tentar falar para vocês sobre isso em tão pouco tempo, né? Tentar não, vamos conseguir. Nessa tela, a gente verifica que o número de médicos inscritos hoje no Conselho Federal de Medicina, ele está em 575.930 médicos, né, ativos, e esse dado é do Conselho Federal de abril de 2024, super recente também. Então, a gente teve um aumento, né, recorde no total, se a gente considerar o período de 2022 para 2023, o aumento foi de 6%, o que significa 2,81 médico por a cada 1.000 habitantes. Isso é legal? Porque a gente está com uma taxa semelhante, então, à registrada no Canadá. E superou alguns países, tais como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e México. Apesar dessa quantidade imensa, né, de
médicos e os índices que são relativamente bons aí, considerando o nível global, muitos desses médicos eles continuam atuando somente nas capitais, então tem uma concentração maior e as áreas mais afastadas elas continuam ali em desassistência, né? Fica mais difícil. Quem aí já ouviu falar em Conselho Federal de Medicina? E se você está aqui nessa aula, você tem interesse, quem sabe aí, para se tornar mais um advogado especialista em direito médico e da saúde, né? Você precisa saber que dentro de todas as profissões, assim como a advocacia tem a OAB, os médicos têm ali o Conselho Federal, os odontólogos, Conselho Federal de Medicina, odontólogos têm o CFO e por aí vai, né? Todas as profissões que são regulamentadas têm esses conselhos. Para que serve então, né? Na área da medicina ali, o CFM ele vai verificar os atos normativos, ser responsável pelos atos normativos, julgamentos de processos éticos dentro da esfera administrativa, vai centralizar algumas informações e também vai ser responsável pela supervisão da ética médica em todo o território nacional. Quando a gente fala de ética, a gente vai já já também trazer para vocês a questão da publicidade nas redes sociais, um tema que tem despertado muita curiosidade. E quando a gente vai ali no Instagram, por exemplo, a gente ainda abre e vê bastante coisa errada acontecendo por ali. Para ajudar, então, essa atuação do Conselho Federal, a gente vai ter os conselhos regionais aí em todo o país. Na próxima tela, a gente fala do papel do advogado, né? Quais são as figuras ali dentro, os atores dentro desse processo, né? Que tem muito a ver com a relação médico-paciente, mas não é só isso, né? Se a gente for para judiciário, a gente vai precisar de um juiz, de um perito. Dentro da parte administrativa dos conselhos, a gente vai ter os conselheiros, né? E aí lembram-se que eu pedi para vocês anotarem a palavra punibilidade, porque aí a gente vai ter então as três esferas, que é a administrativa, a civil e a criminal. Então vamos lá, gravar, né? Administrativa, civil e criminal. A administrativa diz respeito ali àqueles processos éticos, como a gente estava comentando, não vai ter a incidência ali da punibilidade com relação a indenizações ou prisões, né? O que vai acontecer ali? Vai desde uma suspensão, uma advertência, até perder a carteirinha e aí você não pode mais, o profissional não pode mais exercer a profissão. Eu não sei vocês, mas se eu deixar de ser advogada, não sei o que eu faria da vida, né? Então, administrativa, mas é muito séria. A parte civil vai dizer respeito ali ao que a gente estava comentando de responsabilidades. Dentro, a gente vai poder solicitar dano moral, dano material, dano existencial, dano estético, né? Isso o paciente contra o profissional médico. Também a parte de contratos, então pode ser o contrário também, o médico fazendo a judicialização, né, cobrando algum valor, enfim. E a parte criminal, todo mundo sabe, vai parar então ali com o auxílio na delegacia, né, nos fóruns criminais, às vezes envolvendo o Ministério Público, então alguma lesão corporal, até mesmo algum homicídio, né, que tenha acontecido. E aí é interessante saber que em uma das minhas consultorias, um médico que estava conversando a respeito da responsabilidade não sabia que o mesmo fato poderia ocasionar, então, aí, o mesmo fato, três esferas de punibilidade. E é verdade, alguns casos aí, eles são acionados, o profissional é acionado nas três. Vamos ver a próxima aqui. Processos sobre saúde em curso no Brasil. Se a gente lembrar ali daquele índice, né, de mais de 570, por volta de 575 mil médicos, né, que a gente havia comentado, a gente vai fazer a relação de processos a cada 1.000 habitantes, que dá 2,59, e o que é super interessante, essa média de processos por médico, ela é em torno ali de 1 para cada, né? Ali está 1,2, mas tem essa flutuação ali, porque as tabelas elas foram feitas em épocas diferentes. Mas sim, é muito processo.
Eu também brinco, né, com os meus clientes clientes médicos, né, não recebeu o processo ainda porque o colega do lado tá com dois ou três, porque de fato, pela quantidade dá um para cada aí hoje. Afinal de contas, vamos, né, perceber o que é que está acontecendo dentro da justiça brasileira. Por que os médicos são demandados? Ora, porque o nosso mundo hoje é muito diferente do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás, quanto mais na época, né, dos nossos avós, dos nossos pais. O acesso à informação hoje está muito mais facilitado em razão da internet, em razão de Google, em razão dos aparelhos celulares aí que facilitaram esse acesso. Então as pessoas elas estão muito mais questionadoras. Aquela relação médico-paciente que a gente tinha antigamente não é mais a mesma, não é verdade? Os pacientes muitas vezes já vêm ali com seus diagnósticos prontos do Dr. Google, não que seja certo, né? Mas estão mais questionadores, inclusive já solicitando, quero tal exame, quero aquele, né? E aí é necessário estabelecer aí, né? Essa linha de conversa, trazer de volta o que a gente chama de slow medicine, seria o ideal, que é tratar com mais humanidade também esses pacientes, não como se eles estivessem em linha de produção, é uma reclamação que a gente tem visto também. E aí o que é legal saber, pessoal? Que existem direitos, mas também existem deveres, né, de parte a parte. Então, se você souber o seu enquanto paciente ou advogado do seu paciente, né, se você souber o seu para explicar qual é o direito e o dever também para o seu cliente médico, vai facilitar as coisas, a gente vai conseguir resolver e, de uma vez por todas, eliminar esse ruído na comunicação. Bom, falando então aí de outros motivos de judicialização, a gente tem a parte da documentação. Muitas vezes essas pessoas chegam aos escritórios dos advogados com documentação incompleta, incorreta ou até mesmo ausente. Isso vai gerar ali aquele problema. Aí a gente falou também ainda há pouco sobre as infrações ao Código de Ética, que está na esfera de punibilidade administrativa, vocês já sabem disso, né? Em razão das publicidades nas redes. É que é legal vocês saberem para também não se deixar utilizar, né, em razão da sua imagem enquanto paciente, indevidamente, precisa estar com os termos assinados, precisa ter como se fosse ali uma publicidade, só que de uma forma a ensinar alguma coisa, não simplesmente vender, né, para não cair na questão da mercantilização. A medicina não pode estar relacionada a esse aspecto comercial. E outras causas também a evolução técnica e científica, que é onde os profissionais eles são mais cobrados e de fato dentro até da própria regulamentação da profissão há a necessidade, há a cobrança, a obrigatoriedade de estar ali sempre à frente, né, com os estudos e verificando qual é o melhor protocolo para estabelecer o tratamento o diagnóstico à época atual. Chegamos então na tela da responsabilidade civil. E afinal de contas, o que é isso? O que a lei diz a respeito da responsabilidade civil? Ora, empresas ou pessoas são obrigadas por lei a reparar os danos que causam a terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Essa premissa é chamada de responsabilidade civil. Além disso, ela vai se dividir, como vocês estão vendo aí, em responsabilidade objetiva ou subjetiva. E a grande diferença entre elas é que na subjetiva vai ser necessário comprovar a culpa do agente ali, né, da pessoa causadora do dano e o nexo de causalidade. E na objetiva não. A objetiva então ela vai ser utilizada quando o paciente estiver litigando contra, por exemplo, um hospital público. Pela teoria do risco administrativo, essa responsabilidade vai ser objetiva, tá? E na subjetiva, se eu tiver, enquanto paciente, litigando contra, processei o médico, eu vou ter que apurar ali essa culpa, porque a profissão, né, o exercício da medicina, ele não ele não consegue prometer resultados. A gente fala que é de meio e não de resultados. É necessário, então, aí
essa comprovação para que a gente tenha o resultado final, que se o paciente processou o médico, ele está querendo ali uma reparação, certo? Essa reparação na esfera civil, então, vai se dar em razão de valores, né, de dinheiro, decorrentes de dano moral, dano material, dano estético e até dano existencial. Vamos para a próxima? E aí, qual é a legislação que a gente vai precisar estudar para entender um pouco aí da responsabilidade civil? Então a gente vai se ater à Constituição Federal, ao Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes é aplicado, mas tem gente que fala que não é, né? Tem as duas teorias. Código Civil, Código de Ética Médica, Lei Geral de Proteção de Dados e as resoluções, lembram-se lá do Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina. A mais famosa delas aí hoje, em voga, é a resolução da publicidade. E aí, vocês sabem qual é a especialidade médica mais demandada? Vamos ver? Olha isso, gente. Ginecologia está no topo ali da especialidade médica mais demandada, com 42,60%. Seguido ali da traumatologia e ortopedia com 15,91%, cirurgia plástica 7%, cirurgia geral 7%, clínica médica 6%, neurocirurgia 5,18%, pediatria 4,46%, otorrino com 3,03%, anestesiologia com 2,85%, seguido também de 2,85% para oftalmo. Então, segue ali, né, disparada a parte da ginecologia. Eu vou trazer para vocês agora um caso real envolvendo um erro na dosagem do medicamento. O que aconteceu aqui? Era uma criança, deixa eu só fechar aqui para poder ler com vocês aqui o dispositivo. Acho que dá para a gente aumentar. Não, dá. Ó. Tá, então o que aconteceu? Essa sentença ela foi proferida lá na 10ª Vara Cível de Campo Grande, condenou o médico ao pagamento de R$ 5.000 por danos morais à mãe e o filho, em razão de erro de digitação na receita médica, pessoal. Era para dar 1 ml de Decadron e foi com a dosagem de 11, imaginem. Esse valor de indenização está super abaixo do que realmente a gente tem visto, pelo menos aqui nos tribunais do Paraná. Digamos que né, foi uma sorte para o médico aí, azar para o paciente, que tinha solicitado inclusive o pagamento de R$ 50.000 de danos morais para cada autor, dava R$ 100.000 mais R$ 347 de dano material. Então isso aí, esfera civil, caso real e que por um erro, né, de digitação ali, acabou terminando em condenação. Deixa eu passar para o próximo aqui. Esse aqui dentro da esfera, vou diminuir, dentro da esfera criminal, pessoal. Lembram-se que um mesmo caso, ele pode vir a ser, o profissional pode vir a ser acionado em 3 esferas, né? Civil, administrativa e criminal. Essa aqui também foi terrível porque ele não tinha habilitação, né, esse médico, para fazer cirurgia plástica, ele era otorrino e acabou condenado em 1 ano e 6 meses de prisão por lesões graves ali na paciente, que inclusive era amiga dele, né? É bem complicado isso, me a perder até o exercício da profissão ou ser condenado criminalmente pela falha no exercício profissional aí, terrível. O que a gente faz para diminuir a judicialização, então? Bom, primeiro que a gente tem que se atentar bastante ali à parte da documentação, né? Fazer aquele resgate da relação médico-paciente, como a gente já havia comentado, ele tá quase terminando o nosso tempo ali também. A gente havia comentado em razão da relação médico-paciente, esse resgate, né,
da conversa, do alinhamento de expectativas, da produção, sim, do documento, e na hora que ela tem que ser produzida, não é no final do expediente ali, quando eu já nem lembro mais o que aconteceu, eu vou sair preenchendo o prontuário, isso não dá certo, vai dar falha na documentação, então precisa se atentar. Então, ó, por exemplo, recibo, receituário, termo de consentimento livre esclarecido, o principal deles, né? Prontuário, atestado, contratos, exames, e a gente vai também necessitar, em algumas vezes, para esse tipo de procedimento judicial, de laudo pericial. Modelos de Google, pessoal, não servem, tá? Eles são considerados genéricos, podem vir a ser anulados dentro do judiciário, então a gente recomenda que não façam. Façam a quatro mãos, tem que haver a participação ali do paciente na elaboração desse documento para ele poder ter validade, para que o paciente possa exercer de fato a sua autodeterminação, o seu direito de escolha sobre aquele tratamento, a tomada de decisão dele precisa ser respeitada, sim? Então, quando o documento é genérico e não consta a informação clara também, de modo que o paciente possa compreender o que está acontecendo, pode vir a ser anulado. Fico muito feliz pelo convite, espero que vocês tenham aproveitado aí e fiquem com a expectativa, né, de conhecer um pouco mais sobre a judicialização, sobre o direito médico, sobre o direito da saúde, né? Tem muitas possibilidades para quem de fato quer se enveredar aí por esses caminhos e vamos ser, né, então mais sustentáveis, né, no que diz respeito ali à utilização do Poder Judiciário. Tem outras formas, né, também de resoluções de conflitos que a gente pode buscar, que a gente pode falar, inclusive, em outra oportunidade, como por exemplo o disclosure, o envio de notificações extrajudiciais para resgatar aí essa relação médico-paciente e evitar essa quantidade gigante de processos dentro do nosso judiciário. Obrigada, espero que vocês aproveitem e fico muito feliz pelo convite. Até a próxima.